Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 34. Durante a despedida, Fernanda diz a Santiago que Aurora é a mulher ideal para ele. Santiago orienta a irmã que não se prive de viver um grande amor e aconselha que, se localizar Eduardo, se entregue à paixão. Sozinha no quarto, Fernanda se questiona se Santiago está certo no que disse. Marina não entende a razão de Liliana não ter acordado. Afinal, já se passaram as 12 horas. Oregon é grosseiro e diz que, se Marina compreendesse o mínimo de enfermagem, saberia que o efeito do medicamento pode durar mais e varia de cada organismo. Gardênia se incomoda com o fato de Franco ter lhe dado os próximos dias de folga. Afinal, desde que começou a trabalhar para ele, não faz quase nada. Franco diz que, independente disso, a quer trabalhando para ele. Adriano e Fernanda estão tomando café quando são surpreendidos por um telegrama de Eduardo. Fernanda estranha o fato do documento conter um número de telefone. Adriano oferece seu celular a ela, mas Fernanda rejeita, pois pretende fazer a ligação sozinha, com mais privacidade. Adriano fica nervoso com Fernanda. Ele diz que espera que todas as questões com Eduardo sejam esclarecidas de uma vez por todas. Ao saber que Eduardo tentou contato com Fernanda, Bárbara instrui Adriano a ficar ao lado dela em todos os instantes e ressalta que, se Fernanda sair para se encontrar com Eduardo, que ele vá atrás. Fernanda entra em contato com o número do telegrama e descobre que aquele número é da paróquia de São Rafael. Camilo procura Jacinto e diz a ele para lhe informar tudo que Franco Santoro fizer. Eduardo e Bosco estão conversando. Nesse instante, o telefone da igreja toca e é Fernanda que está tentando contato. Bosco diz a Eduardo que, após atender Fernanda, eles se verão pela última vez na vida. Bosco diz a Fernanda que precisam se encontrar e ressalta que, em sua capela, Fernanda encontrará Eduardo e assim deixará de procurá-lo. Adriano se oferece para acompanhar Fernanda à capela, mas ela prefere ir sozinha. Adriano espera que, após esse encontro, Fernanda deixe de procurar Eduardo. Bosco diz a Eduardo que o favor o qual ele lhe pede pode condená-los ao inferno ou lhe dar a redenção. Bosco ressalta que o que decidirá isso será a maneira como Eduardo conduzirá as coisas durante a sua luta contra o inimigo. Bárbara fica furiosa com Adriano, pois ele não conseguiu acompanhar a esposa. Bárbara ressalta que Fernanda não se esqueceu de Eduardo. Furioso, Adriano desliga a ligação. Bárbara retorna a ligação, dizendo que é ela que dita as regras e dá a última palavra, até mesmo quando estão ao telefone. O enfermeiro entra no quarto de Liliana e pede a Marina que saia. Marina diz que não sairá do local. Então o enfermeiro tenta fazer com que Liliana tome à força os comprimidos. Marina lhe bate e o expulsa do quarto. Fernanda chega à igreja e diz a Bosco que Eduardo tenha feito muito mal. Portanto, não sabe qual é a reação que vai ter quando estiver frente a frente com ele. Bosco diz que os dois têm muito o que se perdoar. Fernanda pede a Bosco que peça para Eduardo aparecer. Priscila revela a Aníbal que está grávida. Aníbal fica surpreso. Bosco diz a Fernanda que a vontade de Eduardo era se repousar ao lado da mãe. Fernanda fica em choque e pergunta se Eduardo morreu. Ao olhar para o lado, se depara com a lápide de Eduardo e com o seu nome gravado. Fernanda entra em pânico, se ajoelha e diz que aquilo não pode estar acontecendo. Fernanda está impressionada e fora de si. Fernanda é tomada pelo choro. Bosco lhe estende a mão para que se levante, mas se mantém no chão. Aníbal conta a Adriano que Priscila está grávida. Adriano felicita os dois. Adriano encontra Vladimir em sua sala. O amigo pede por informações de Priscila. Bosco diz a Fernanda que, após a morte de Soledade, Eduardo perdeu o sentido na vida. Fernanda pede explicações e Bosco lhe diz que Eduardo morreu num misterioso acidente de carro. Fernanda supõe que Eduardo tenha tirado a própria vida. Na sala de Bosco, Fernanda pergunta quem lhe enviou o telegrama
telegrama pela manhã. Bosco lhe diz que não tem respostas para todas as perguntas de Fernanda. Adriano explica a Bárbara as consequências do leite sem refrigeração. Bárbara se alegra que a sabotagem de Adriano trará muitos problemas para a família Elizalde. Bárbara ordena que Adriano viaje com Fernanda para sua lua de mel do dia seguinte e o adverte para que impeça que Fernanda receba ligações de Franco Santoro. Oregon surpreende Liliana no quarto de Ciro. Furioso, Oregon pede a ela que saia imediatamente dali. Marina ameaça Oregon com uma faca em seu pescoço e manda todos saírem da sala.